Compactação dos solos. O que significa? É a densificação dos solos pela remoção de ar dos vazios, o que requer a aplicação de energia mecânica por meio de equipamentos. Pode ser sockets ou rolo compactador e outros, né? Então, é muito importante vocês entenderem esse significado. Primeiramente, né, aqui fala que é uma densificação, ou seja, o peso específico natural do solo vai aumentar. Ele vai se tornar mais denso, né? A densidade dele específica vai aumentar. Para isso, o que, que vai ser necessário? Vai ser necessário aproximar mais os grãos, de forma que os vazios entre eles diminuam. E o interessante nesse tipo de densificação é que a quantidade de água presente ela é especificada. A umidade ela é especificada durante a compactação. Então, a quantidade de água que é colocada não é removida. Ela tem um papel importante para essa compactação, então essa quantidade de água, ela permanece do início da compactação ao final da compactação. Então, os vazios que são eliminados pela compactação são os vazios de ar, tá certo? O máximo possível de vazio de ar que for removido, melhor vai ser, né, a compactação, ok? Então, né, em resumo, por isso que a definição de compactação dos solos é a densificação dos solos pela remoção de ar dos vazios. E essa densificação, como é que ela é realizada? É através de uma energia mecânica, como vocês observam aí pela setinha, né? Pelas duas setinhas na vertical. Você apertando o solo. É através da energia mecânica que pode ser aplicada por meio de equipamentos. Por exemplo, no laboratório, a gente utiliza sockets nos ensaios. Em campo, a gente utiliza rolo compactador ou outros equipamentos de compactação. Eu acho que até vocês já devem ter visto em obras, por exemplo, quando vão se compactar terrenos para fazer piso posteriormente, né? E aí, né, eles colocam um pouco de água para auxiliar na compactação, porque a água, como eu falei, tem um papel importante durante a compactação. Então, eles colocam a água e depois eles aplicam energia mecânica para conseguir essa densificação, ok? Por que a compactação dos solos é importante na engenharia geotécnica? Porque nas obras, né, a gente utiliza o solo como material de construção. E, por exemplo, na execução de aterros, de barragens, de estradas, o solo ele é um material de construção. Então, a gente utiliza o solo de alguma jazida e por isso a gente tem que ir lá fazer o recolhimento desse solo e transportar até a obra. Então, assim, é um material que vai ser escavado inicialmente na jazida. Durante essa escavação, ele vai sofrer um afofamento, né? E depois ele vai ser transportado. Quando ele chegar na obra, ele vai chegar fofo e heterogêneo, né? Como eu coloquei aí na parte de baixo do slide. E as características de um solo fofo e heterogêneo, principalmente por ser fofo, é de que ele possui pouca resistência deformável. Então, esse solo precisa passar por um processo de compactação, como, por exemplo, eu dei o caso de o solo de um terreno que você vai executar um piso em cima. Você faz um aterro, você coloca solo lá no terreno, e, e aí ele vai ficar solto. Ele vai ser um solo solto, fofo. Que se você aplicar o piso em cima,
né? E você aplicar depois, né, peso, né? As pessoas começarem a andar, você colocar móveis em cima ou algo do tipo, o que é que vai acontecer? O peso, ele vai tender a produzir um recalque nesse solo. Por quê? Porque ele estava fofo, não foi feito nenhum procedimento para compactar ele. Então, se você não fizer essa compactação, você vai gerar problemas. E aí, depois que a carga for colocada, os pesos forem colocados, deixa eu ver se alguém entrou aqui, é preciso confirmar. Permitir. Então, se você não fizer esse procedimento de compactação, na hora que os pesos eles forem colocados, poderá vir a trazer prejuízos no piso, por exemplo. Ele pode vir a trincar, né, a afundar, por conta que o solo vai ceder. Então, é por causa disso que na prática da engenharia, por exemplo, a gente realiza essa compactação no terreno quando a gente vai fazer o aterro do piso. A mesma coisa, e até mais importante, e mais sério é a compactação de aterros, de barragens, de obras maiores, né? A compactação entra como papel principal na obra. E com obras, por exemplo, de estradas, certo? Algum comentário, alguma dúvida que vocês queiram fazer? Aí vocês podem falar. Tranquilo? Então, vou continuar aqui. Quais são os objetivos, então, da compactação? A compactação vai trazer vários benefícios para o solo. Ele vai aumentar a resistência, por exemplo, de um solo de fundação. Se você estiver usando um solo como fundação de uma obra, e você realizar uma compactação nele, você vai melhorar a resistência dele, você vai reduzir os recalques, porque você vai reduzir a compressibilidade dele. Então, você vai melhorar. A compactação, o objetivo dela é o melhoramento do solo, tá? Então, um dos objetivos é esse: você vai aumentar a resistência do solo. E se você se tratar de um solo de fundação, por exemplo, é uma das coisas que mais importam, né? Tanto o aumento da resistência, como a redução da compressibilidade, que eu coloquei aqui em terceiro ponto, né? A redução de recalques. Você vai ter uma queda de recalques, que é também dos problemas sérios que acontecem nas fundações. Um dos problemas que as obras de fundação têm que fugir é de ruptura, né? Por isso que tem que ter uma resistência suficiente, e de recalques, que podem trazer problemas na construção. Outra coisa que a compactação beneficia é porque ela aumenta a resistência à erosão. Por quê? Porque ela reduz os vazios de ar. Então, ao passo que ela vai reduzir os vazios, ela reduz os espaços livres por onde vão passar os agentes de erosão. Então, consequentemente, se você reduz vazios, você reduz a erosão. Outra coisa é redução de coeficiente de permeabilidade. O coeficiente de permeabilidade está diretamente ligado ao tamanho e à quantidade dos vazios. Então, quando você reduz os vazios, você também reduz o coeficiente de permeabilidade. E o aumento de rigidez do solo, que representa o quê? A rigidez representa a dificuldade de deformação do solo. Em que é aplicada a compactação dos solos? É utilizado, por exemplo, para obras de aterro sanitário, de taludes rodoviários, barragens de terra e camadas de pavimento. Todas essas obras aqui são executadas por meio de compactação de solos, né? A gente aplica uma camada e compacta, aplica outra camada de solo e compacta, e assim até atingir a altura do aterro. Professora, Então, pode falar. por exemplo, para compactar o solo, por exemplo, de uma casa para passar o piso, a pessoa vai colocar lá o material
barra, alguma coisa do tipo. Aí molha e compacta, bate lá e compacta. Aí qual é o ponto aonde eu vou saber que aquele solo já foi compactado suficientemente para passar o piso? Um tato, pegando mesmo no solo, vendo se ele está com a rigidez, alguma coisa do tipo. Então, você vai perceber porque você não vai mais conseguir compactar além daquilo. No caso, por exemplo, eu coloco o solo, molho, começo a bater nele, ele vai abaixando, 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 compactando, né? Pronto, É, ele vai chegar em um ponto onde eu vou molhar e bater e vai permanecer no mesmo nível. Então ali eu já consigo identificar que ele já foi compactado o suficiente. Eu já posso passar o piso com segurança, no caso, né? só que assim, essa questão da quantidade de água eu vou falar agora, né? Não é uma coisa, a quantidade de água que você coloca não é, como é que eu posso dizer, avulsa. A quantidade de água, ela é específica para cada solo, ok? E é justamente essa quantidade de água que a gente tem que definir antes de começar a compactação. A gente tem que determinar qual é a quantidade de água que eu tenho que colocar lá, porque se eu colocar a quantidade errada, a compactação ela vai ser problemática. O solo compactado vai ser problemático. E é por isso que eu coloquei esse slide aí para explicar isso para vocês, né? Então, assim, Proctor, ele foi o cientista que fez essa análise e ele observou a aplicação de uma energia de compactação para atingir uma massa específica resultante e observou que isso é dependente, é função da umidade em que o solo estiver. Então, por exemplo, se você usar o mesmo solo, a mesma energia de compactação e variar a quantidade de água, você vai ter um resultado diferente. A massa específica resultante, a densidade resultante, vai mudar. E o objetivo nosso é melhorar o solo o máximo possível, certo? É deixar ele o mais denso possível. Por quê? Porque se eu não deixar ele o mais denso possível, eu não vou atingir a resistência máxima, eu não vou eliminar os vazios necessários, e esses vazios eles vão ser eliminados durante o uso, o que vai trazer problemas de recalques. Eu vou permitir que os agentes externos venham a erodir o meu solo, que, por exemplo, eu tenho visto bastante na casa da minha mãe, por exemplo, que bichos, né, eles estão produzindo túneis embaixo da casa. Então, eles estão. Aí o piso está afofando, porque eles estão passando por debaixo da casa, erodindo, né? E formando esses túneis e o piso está quebrando. Outra situação também que eu vi foi aqui próximo de onde eu moro, no bairro do Planalto, que antigamente tinha um local onde se guardava equipamentos pesados. E nesse local os equipamentos afundavam com o tempo, e era por conta de formigas que ficavam gerando, erodindo, né? Levando, né, partículas, levando várias formigas, e aí foi gerando túneis de formigas. Então, é um processo de erosão, né, aí. Só que o que que acontece? A gente tem que evitar esses problemas de erosão. Com relação a esses agentes externos desse tipo aí, é complicado, porque independente da compactação ser boa ou não, eles vão conseguir erodir, né? Infelizmente. Mas assim, a gente faz o que é humanamente possível, que é evitar que agentes externos venham a erodir, ou seja, que eles venham a penetrar nos vazios do solo. Então, assim, no caso desses animais aí, é o que? Matar. Matar esses bichos, né? Matar a formiga, matar
para poder eles não virem a prejudicar as fundações das obras, né? Os pisos, né? O terreno que está embaixo da obra. É interessante, né, gente? Dá um até de rir, mas é real. O cupim é outra desgraça, né, professora? Hã? O cupim também é outra desgraça, né? É. Tanto ela acaba com os móveis, teto, se for ainda de madeira, não for lajeada, e penetra por debaixo do solo também, né? É um bicho chato demais, né? O que penetra? O cupim, a senhora nunca prestou na atenção, ele vem por debaixo do solo, ele vem por dentro das paredes, ele ataca a madeira, os móveis, ataca o telhado, menina, é um desmantelo, viu? Cupim perto de uma casa. Aham. Aqui, por exemplo, tem um vizinho da gente que sofre, porque brota de todo canto, no chão, quando cuida que não brota no teto, é nos móveis, já cavaram, acharam ele debaixo do solo, moradas dele, sabe? Paredes, quando tira aquele reboco que já está todo fofo, entre o tijolo e o reboco, tem assim, parece assim uma metrópole dele, sabe? É um bicho chato demais. Para vocês verem. Aí, assim, com relação a esse tipo de agente externo aí, a compactação não impede, porque ela até dificulta, porque o solo fica mais resistente, né, à erosão. Só que esses tipos de agentes externos, esses animais, eles conseguem, né? Eles conseguem erodir porque eles têm essa capacidade. Mas, assim, o jeito é eliminar eles do local. Né, a solução é essa, mas que a compactação, que é o que o engenheiro consegue executar, que é o que a gente tem em mãos para melhorar o solo, ele vai evitar a erosão de agentes externos, porque ele diminui os vazios e aí ele diminui os espaços através dos quais, né, os agentes externos vão passar. E assim, o caso, por exemplo, da permeabilidade, ele reduz a permeabilidade. Então, o que acontece? A aerodibilidade, ela vai aumentar quando tiver mais vazios, porque vai permitir, vai abrir vazios, a aerodibilidade vai abrir vazios e vai permitir mais passagem de líquidos. E junto a esses líquidos, né, até mesmo na passagem desses líquidos, a própria passagem do líquido pode vir a erodir as partículas, porque elas carregam, elas podem carregar partículas, né? Se essas partículas elas tiverem um peso menor, né, e puderem ser carregadas pela força da água, então elas vão ser carregadas. E aí você vai ter uma erosão acontecendo. Então, quanto mais vazio tiver, quanto mais permeável for, quanto mais erodível vai ser esse solo por esses líquidos. Então, é sobre isso que a gente está falando, né? Essa questão aí, esses casos à parte, isso aí compactação nenhuma vai evitar, né? Porque com o tempo vai passando e é interessante, o solo de baixo fica muito fofo, né? Esses animais, eles fazem isso. E aí eu vi o caso aqui da minha vizinha que comentou, que eu achei impressionante, eu pensei até em estudar esse caso, que afofava tanto o solo porque formava túneis debaixo da terra e os equipamentos, por serem pesados, afundavam lá. Eu achei assim impressionante que o que as formigas, né, são capazes de fazer. Diga aí, eu fiquei impressionada com isso. É muito engraçado. E mãe lá na casa dela, que fica com ódio dos ratos. É impressionante isso. Aí, assim, com relação à água, né, a quantidade ideal de água, vamos lá. Aqui eu coloquei, ó, essas gotículas de água para representar isso para vocês, tá? Vamos dizer que a quantidade de água ela seja menor do que a necessária. Se isso acontecer, você vai ter uma dificuldade de compactar o solo por conta do aparecimento do atrito entre as partículas.
tá certo? Então, a água, ela tem um papel fundamental nessa compactação, porque ela lubrifica a superfície das partículas. E aí ela facilita no deslize entre as partículas, fazendo com que elas se reacomodem para aquela energia de compactação. Então, por exemplo, se você estiver aplicando, digamos, 10 golpes lá para compactar um determinado terreno, se você tiver um solo mais seco do que deveria ser, né, menos úmido, aí você vai aplicar os 10 golpes e você vai atingir uma certa densidade. Agora, se você colocar uma quantidade de água necessária que produza a maior lubrificação possível, que venha lubrificar os grãos o máximo possível, e você aplicar os mesmos 10 golpes, você vai atingir, com certeza, uma densidade maior. Então, a água, ela tem papel fundamental nessa compactação, só que você tem que saber a quantidade certa. Porque se você colocar uma quantidade menor, ela não vai lubrificar o suficiente e o atrito vai atrapalhar na compactação, porque ele vai resistir à movimentação, né? Ele vai resistir àquela força de compactação que você está aplicando, o atrito vai atrapalhar na movimentação. E se você colocar uma quantidade de água além do necessário, você também atrapalha a compactação. Por quê? Porque se tiver muita água além do necessário, essa água ela vai impedir a saída do ar. Por quê? Porque ela vai formar bolhas de ar, ela vai circundar o ar, vai ter tanta água que essa água vai fechar os espaços por onde o ar deveria sair. E aí o ar não vai conseguir sair porque a água está no meio, né? Ela está fechando os caminhos de saída de ar. Então, esse ar vai ficar preso. E aí você vai formar bolhas de ar. Então, é isso que vai acontecer se você colocar a água além do necessário. Então, o objetivo aqui é que a gente descubra em laboratório qual é a quantidade de água ideal para um determinado solo, para eu realizar a compactação e atingir a densidade máxima. E para que não aconteça de que o atrito atrapalhe essa densidade, gerando uma densidade menor, e para que as bolhas de ar também não atrapalhem. Quais são as consequências de eu ter uma baixa na umidade, né? Em relação à ótima? É que você não vai conseguir reduzir os vazios significativamente. O seu trabalho você vai aplicar a energia, você vai gastar energia com isso, você vai gastar dinheiro, você vai gastar tempo, e você vai chegar um momento que não vai mais conseguir compactar além daquele nível, né? Como eu falei para vocês, né? Quando atinge a compactação máxima possível, você pode continuar aplicando energia que você não vai conseguir aumentar a densidade. Então, se o atrito atrapalhar, você não vai conseguir atingir os vazios, reduzir esses vazios significativamente como deveria. E se você tiver mais água do que o necessário, o solo ele vai passar pelo fenômeno chamado de solo borrachudo, que a gente observa em campo, que significa o quê? Você compactou o solo, terminou. Aí o solo foi compactado com água além da necessária e aí produziu ar ocluso, que são as bolhas de ar. Na hora que o carro passar por cima ou você aplicar um peso em cima, o solo afunda. Por quê? Porque você vai comprimir esse ar que está dentro, que está preso. Na hora que você remover essa carga, que o carro passar aí, por exemplo, aí o solo volta, sobe de novo. Por isso que a gente chama de solo borrachudo. Então, isso não pode acontecer com as obras de compactação de vocês, certo? Isso aqui é um indicativo já que a sua compactação deu errado, está errada.
ok? E se isso acontecer, gente, o departamento, por exemplo, de estradas, eles vêm, eles verificam e eles condenam a sua estrada. E você vai ter que fazer de novo. Você vai ter que desmanchar e fazer novamente a sua estrada, né? O seu pavimento. Então você vai ter que prestar muita atenção nisso aqui. Então, resumindo, gente, a umidade que a gente tem que utilizar para compactar é a umidade ótima, que é aquela que vai promover o deslizamento das partículas e vai gerar o arranjo mais compacto possível. É a responsável, essa umidade ótima é responsável por você atingir a densidade seca máxima, tá bom? Algum comentário? Então, vamos falar agora do ensaio de compactação, certo? Que vocês iriam fazer caso estivessem presencialmente, né? Mas, o que acontece? Quando a gente voltar, vocês se interessarem, vocês devem solicitar o uso do laboratório para realizar esse ensaio aí no campus de cada um de vocês, visto que vocês não estão podendo realizar agora. Então, o ensaio de compactação, ele começa da seguinte forma, ele é comandado aí pela NBR 7182, e a primeira coisa, como sempre, é você secar a amostra ao ar. Depois disso, você vai adicionar água até cerca de 5% de umidade, abaixo da ótima, que é um pouco menor que o limite de plasticidade. Como é que você vai perceber isso? Isso aqui é a parte mais difícil, assim, para quem está começando o ensaio, e aí vocês vão contar com a ajuda do técnico, de laboratório, né? Porque vocês estão começando. E se vocês errarem aqui no início, vai comprometer todo o restante do ensaio, e se isso acontecer, você vai ter que começar tudo de novo. E esse ensaio é um ensaio demorado, né? Leva cerca de uma manhã inteira, então, ou uma tarde inteira. Então, é interessante que vocês contem com a ajuda do técnico para poder, pelo menos, né, começar o ensaio bem. Aí você vai adicionar água até atingir isso daí, e aí que seria isso? Os técnicos, eles costumam dizer que seria o momento em que a amostra, ela para de soltar pó. Então, você vai colocando essa água aos poucos, a amostra ela vai ficar um pouquinho plástica, né? E você vai observar até o momento, na verdade, ela não vai chegar a ficar plástica, ela vai ficar abaixo do que é plástico. Você vai observar que ela vai parar de soltar poeira. Quando isso acontecer, você para de colocar a quantidade de água, tá? Para de adicionar água. Daí você uniformiza a amostra. Esse passo aqui é muito importante. Você tem que misturar bem aquela água e deixar essa umidade homogênea em todo o solo. Depois disso, você vai colocar a amostra em um cilindro padrão. Esse cilindro padrão aqui que ele está dando é o cilindro pequeno. Nós temos 3 tipos de cilindro: o pequeno, o grande e o maior. E aí, esse que eu estou citando aqui, bem como a quantidade de golpes, a massa do soquete e a altura de queda, são as características padrão do ensaio de energia normal, tá? Quando eu mudar a energia, esses valores aí vão variar de acordo com a energia que eu vou atingir. Então, esse ensaio aqui, inicialmente, ele é realizado com o uso da energia normal. Então, você vai colocar a amostra nesse cilindro. Você vai colocar essa amostra, como ela vai estar bastante fofa, mais da metade do cilindro, tá bom? Porque o objetivo é que depois que você aplica a energia dinâmica, esse solo venha a atingir seu nível de compactação e venha a ocupar cerca de 1/3 da altura do cilindro. Então, ele vai ficar um pouco mais que a metade,
E aí você vai submeter ele a 26 golpes, usando o soquete de massa 2,5, caindo a altura de 30 centímetros. Então, depois de compactado, ele tem que estar ocupando 1/3 da altura do cilindro. Se ele estiver ocupando menos ou mais do que isso, aí você vai estar errando no seu ensaio. Então, isso aqui exige um pouco de experiência. Talvez você erre da primeira vez e desconsidere o corpo de prova, e você venha a fazer um novo corpo de prova, entendeu? Então, vocês têm que ter cuidado no momento do ensaio quanto a isso. Você vai colocar mais 2 camadas. Então, terminou de preencher, né? Esse primeiro terço da altura do cilindro, você vai novamente preencher mais a amostra e vai submeter novamente os 26 golpes com esse mesmo soquete, caindo essa mesma altura, de 30 centímetros, tá? E aí, essa segunda etapa, essa segunda camada, ela tem que ocupar ela tem que atingir a altura de 2/3 do cilindro. Por quê? Porque cada camada tem que ter a mesma espessura, certo? E tem que ocupar cada uma 1/3 da altura do cilindro. Quando você for para a terceira camada, aí o que vai acontecer? Você vai colocar um anel, aqui não está dizendo, mas eu estou dizendo a vocês vão colocar um anel, eu vou mostrar aqui embaixo, peraí. Ó, tá aqui o cilindro e tá aqui o anel. Então, você vai colocar esse anel em cima quando você for, por exemplo, para a segunda camada ou terceira. Por quê? Porque quando você colocar o solo fofo, ele tem que você colocar uma quantidade que possa exceder a altura do cilindro, né? O volume do cilindro. Ele só vai diminuir de altura quando você colocar a energia dinâmica através das pancadas do soquete. Então, você vai colocar um anel para que isso seja possível, para que você consiga colocar esse volume de solo e depois das pancadas ele venha a descer, tá? O objetivo no final do ensaio é que você consiga ultrapassar, depois de terminado todos os socos que você aplicou na amostra, ele tem que estar ultrapassando esse volume do cilindro em 1 centímetro, tá? Então, você retira o anel depois que você terminar os socos e você vai observar aqui que vai estar 1 centímetro acima da altura do cilindro, né, de fora. E aí você vai vir com uma régua e vai realizar um rasamento no corpo de prova. Você vai rasar ele aqui, eliminar esse 1 centímetro e deixar ele exatamente no tamanho correto, tá bom? Com muito cuidado, você vai fazer isso. Ó. Depois disso, você vai ter que remover o corpo de prova compactado de dentro do cilindro. Como é que você vai fazer isso? Através do extrator de amostras hidráulico. E a gente vai tirando a amostra, ela vai saindo de dentro. Ó, tá aqui o extrator. Ó, ela vai tá aqui a amostra saindo de dentro do cilindro. O cilindro aqui, aí você vai com o macaco hidráulico aqui embaixo, né? Subindo e descendo. E aí a amostra ela vai saindo de dentro do cilindro. Tá certo? Depois que você tirar o corpo de prova de dentro do cilindro, você vai pesar esse corpo de prova para você ter o peso natural do corpo de prova. Outra coisa que você tem que fazer, quebrar esse corpo de prova em 3 partes. Então, você vai quebrar aqui no meio, no centro dele, e vai tirar um pouquinho de uma porção de, por exemplo, 20 a 50 gramas de solo, para você pesar também uma cápsula e medir a umidade desse corpo de prova compactado. Pronto. Aí você terminou o primeiro corpo de prova. Aí você vai, pesa a cápsula
com a quantidade lá de solo. Aí tem a norma também para você fazer uso de uma porção aqui em cima e aqui embaixo, acima e embaixo, além no meio. Se vocês quiserem, vocês fazem. Mas assim, para ficar um ensaio mais... Para você observar se o corpo de prova está com uma umidade homogênea, porque tem que ser a mesma umidade, tá? Mas o objetivo aqui é achar qual é a umidade do corpo de prova. Tem que ser uma só. Então, você pode tirar a umidade aqui de cima, do meio e aqui de baixo, para observar se o seu ensaio está coerente e ele realmente está homogêneo. Aí, o que acontece? Você vai colocar essa cápsula lá, depois de pesada, dentro da estufa para tirar a umidade, 24 horas depois, pesar novamente, tirar a umidade, tá certo? A densidade desse corpo de prova vai ser calculada através do peso desse corpo de prova, de solo, dividido pelo volume do corpo de prova, que é o volume interno do cilindro. Então, você vai achar, assim, a densidade natural do solo. São os dois resultados que você vai ter depois do ensaio, de cada corpo de prova. É a umidade e a densidade natural, tá certo? E a gente vai fazer uso desses resultados para poder achar a curva lá no final e assim encontrar a umidade ótima. Depois que você terminou esse passo a passo do primeiro corpo de prova, você vai agora para o segundo corpo de prova, tá? E esse segundo corpo de prova, ele vai ser construído a partir de uma mudança na umidade, tá? Vai ser a diferença. Você não vai fazer um novo corpo de prova com o mesmo solo, da mesma forma que ele estava, não. Senão vai ser o mesmo corpo de prova. Você vai colocar mais água, tá? E a quantidade de água que você vai colocar vai ser de 2% de umidade em relação à amostra destorroada. Como é que você vai saber o volume de água que representa 2% de umidade daquela amostra? É o seguinte, você vai pesar a amostra destorroada. Essa amostra que está seca ao ar, que você destorrou. Aqui, nessa primeira etapa, depois que ela estiver seca ao ar e destorroada, você vai pesar. Antes de começar a colocar água, você vai pesar. Digamos que você pesou e você encontrou uma pesagem de 7 quilos. A partir desses 7 quilos, você descobre quanto vale, né? Qual é o volume de água que representa 2% de umidade nessa amostra de 7 quilos. Quanto é 2% de umidade? Bem, umidade é massa de água sobre massa seca. A massa seca é 7 quilos. Então, 2% de umidade é igual a massa de água sobre 7 quilos. Então, a massa de água vai ser 0,02, não é isso? 2%? 0,02 vezes 7 quilos. Certo? Deixa eu só calcular aqui na calculadora para ver quanto dá. É um exemplo que eu estou dando para vocês. 0,02 vezes 7 quilos, eu vou botar em grama, tá? Eu vou botar 7.000. 7.000 gramas. Dá 140 gramas de água. 140 gramas de água representa 140 centímetros cúbicos em volume, que representa 140 ml de água. Então, assim eu descubro quanto que eu tenho que colocar de água a cada montagem de corpo de prova. Então, o meu segundo corpo de prova, ele vai ser construído com base nesse solo destorroado que eu tinha no início e que ele foi homogeneizado por esses 5% aqui de umidade aproximadamente. Eu vou pegar o solo que eu usei no primeiro corpo de prova, vou desmanchar esse corpo de prova junto com esse solo inicial aqui, que estava homogeneizado pela água que eu coloquei inicialmente.
uniformizar de novo, destorroar o corpo de prova, uniformizar de novo e colocar, acrescentar 140 ml de água lá, tá? Então, isso vai significar, isso vai representar que eu aumentei a umidade em 2%, porque eu coloquei mais 140 ml de água, por exemplo. Tá? E aí, depois de homogeneizar a amostra, eu realizo o procedimento da compactação novamente, repetindo todos os passos. Cada vez que eu terminar um procedimento desse, eu vou voltar o corpo de prova para a amostra inicial, que no caso aqui, ó, o próximo corpo de prova, eu vou colocar novamente o corpo de prova dentro lá do meu... como é que eu posso dizer, gente? Esqueci o nome. Do recipiente onde a amostra está, e vou colocar mais 140 ml de água, por exemplo, naqueles 7 quilos, que já estava úmido, porque eu já tinha usado no primeiro corpo de prova, já tinha usado no segundo corpo de prova, ele já tinha um acréscimo de água, vou colocar mais 140 ml agora. Então, eu vou aumentando a umidade dele a cada corpo de prova que eu fizer. Até que eu observe o seguinte: no momento que eu tiver compactando o solo, que eu terminar o corpo de prova e for pesar, eu vou observar que os pesos vão mudar, os pesos naturais. Então, na primeira compactação, ele vai dar um peso. Na segunda, ele vai dar outro peso que provavelmente vai ser maior. Na terceira, ele vai dar um peso que provavelmente vai ser maior. E assim por diante. Vai chegar uma hora que o peso vai diminuir, porque a quantidade de água que eu colocar vai começar a atrapalhar, vai começar a reduzir a minha compactação. Então, quando houver a primeira queda nesse peso, eu vou começar a contar, tá? E aí eu vou ter que contar, no mínimo, 2 quedas em relação ao valor máximo de densidade que eu atingi lá durante o ensaio, certo? Então, o ensaio, ele precisa ter o seguinte resultado para dar certo. Eu preciso ter 2 valores de densidade abaixo no início, eu preciso ter duas subidas de densidade. Então, por exemplo, fiz o primeiro corpo de prova, deu um peso. Eu preciso que ele suba 2 vezes. E depois que ele atingir o máximo, possa ser que ele continue subindo, não importa. Se ele subir mais de 2 vezes, o ensaio continua correto. Mas eu preciso que, no mínimo, ele suba 2 vezes. E que depois que ele atingir o seu máximo e começa a cair, eu preciso que ele caia 2 vezes, tá certo? Então, eu tenho que prestar atenção nisso aí, porque isso vai definir a quantidade de vezes que o ensaio vai ser, o procedimento vai ser repetido. Vocês entenderam? Sim, então, no caso, no mínimo 5 vezes, né? Isso. Ele tem que subir 2 vezes, e depois do máximo que ele atingir, que ele começar a cair, ele tem que cair 2 vezes no mínimo. Então, no mínimo, no ensaio desse, você vai ter 5 procedimentos sendo repetidos. Daí, o que, que você vai fazer? Bem, até o momento, os resultados que você tem é densidade natural e densidade natural e umidade. Que essa umidade você só vai saber um dia depois, né? Quando você tirar lá da estufa a cápsula, pesar de novo, tirar a umidade. Então, você só vai ter esse resultado aí da umidade um dia depois. Então, assim, o da densidade natural você já tem imediatamente, mas o da umidade só um dia depois. Então, um dia depois, você volta para o laboratório, tira as medições lá das umidades, e aí o que, é que você vai fazer? Você vai usar o resultado da densidade natural e da umidade para calcular a densidade seca, que é o gama D, tá? Eu não sei se eu anotei aqui a fórmula, eu acho que eu não anotei, porque considera-se que vocês já saibam disso. Vamos considerar que vocês já saibam disso. Como é que eu encontro a densidade seca com base na umidade e na densidade natural?
Não sei se vocês se lembram, tem aquela fórmula. Densidade seca, que é gama D, é igual a gama N, ou gama, que é a densidade natural, que é essa que a gente tira do ensaio, sobre 1 mais W, certo? Então, a gente utiliza essa fórmula para achar o gama D de cada um dos corpos de prova, tá bom? E aí, é com esse gama D que eu calculei e com a umidade que eu obtive que eu vou construir esse gráfico, tá certo? Não é com gama N, é com gama D. Então, eu vou usar aqui, ó, tudo na régua aritmética, escala aritmética. Vou colocar aqui da seguinte forma, preste atenção, pessoal, eu não sei por que tem essa dificuldade. Mas, por exemplo, você tem as umidades lá. Digamos que a umidade que você mediu lá no laboratório variou de 16,2 até 24,6. Então, na hora que você for fazer o gráfico, gente, você vai começar. Aqui embaixo não é com 1, não. Nem com 2, nem com 0, não. Você vai começar com a medida próxima da menor que você obteve. Então, se a menor foi de 16,2, por exemplo, você afasta um pouco para ela não começar na entrada. Então, ó, afastei aqui 2, comecei em 14. E o final você afasta um pouco também. Terminei 20 e 5, 20 e 5,2, né? Aqui, corrigindo. Então, ó, por exemplo, 26,5. Porque aí, dessa forma, eu sei que o meu gráfico ele vai ter visibilidade suficiente para mim. Porque se eu começar aqui com 1, aí eu vou ter de 1 até 16, sem nada, sem desenho nenhum. Só para ocupar espaço da minha folha e do meu desenho no computador. Aí o gráfico vai ficar bem pequenininho e não vou conseguir ver. Então, vamos usar aqui essa estratégia para fazer o gráfico. Então, eu olho o menor valor, o maior valor, para poder eu encaixar a minha curva dentro desses valores. Mesma coisa no gama D. Por exemplo, um dos gama D deu 14,5 e o maior deu 16,2. Então, eu vou colocar um trecho aqui, um espaço suficiente para eu conseguir enxergar esses valores. Vou deixar um espaço a mais aqui embaixo e aqui em cima, um pouco a mais, porque depois eu vou precisar construir essas linhas aqui que vocês estão vendo, que são curvas de igual grau de saturação. Tá bom? Montei a minha planilha, como é que pode? Os meus eixos coordenados, montei, e aí eu vou aplicar os pontos, tá? Os pontos. Para cada gama D, eu vou ter uma umidade correspondente. Então, cada ponto desse foi de um corpo de prova. Monto os pontos. Quando eu terminar de colocar os pontos, o que eu vou fazer? Eu vou construir a curva. Aí, para construir a curva, vocês têm que seguir a seguinte regra. Essa curva, ela aproximadamente vai ter formato de sino, como vocês estão vendo aí, mas nem sempre isso vai acontecer, porque eu tenho solos de diversos tipos. Esse solo que resulta em formato de sino é o solo mais fácil da gente lidar, e é o solo que eu coloquei aqui para vocês verem, mas eu tenho outras características, outros formatos, e o livro do Brajadás, ele vai trazendo os outros tipos. E depois vocês dão uma olhadinha lá para ver. Então, você vai fazer uma linha vertical, uma reta, usando esses 2 primeiros pontos. Por isso que eu tenho que ter 2 pontos abaixo do máximo. Uma reta. E vai fazer uma outra reta com relação aos 2 últimos aqui, da queda. Tá? Aí elas vão se cruzar. Na hora que elas se cruzarem, você vai, na interseção, você vai descer essa reta aqui. Ela corresponde à umidade ótima. Rebate aqui embaixo. Você vai fazer uma
aproximação da curva aqui vai subir um pouquinho em relação a esse ponto, talvez, ou não. Não sei, esse ponto pode estar antes, pode estar depois, vai depender do resultado. Eu só sei que, diante da interseção dessas duas retas, você vai fazer uma curva aproximada de tal forma que você monte essa curva em forma de sino. Então, você vai fechar a curva aqui, ela vai subir um pouquinho aqui em relação a essa reta e vai subir também em relação a essa reta um pouquinho e você vai atingir esse máximo aqui exatamente no ponto em que elas se cruzavam. Ó, digamos que elas se cruzavam aqui em cima. Você não vai subir até chegar onde cruzou, não. Você vai girar aqui, fazer uma aproximação de tal forma que o máximo coincida com a reta que você rebateu aqui da umidade ótima, tá bom? Que foi esse ponto aqui, por exemplo, que está bem próximo desse daqui, nesse caso. Aí, esse máximo representa o ponto ótimo, que é o ponto de densidade seca máxima. É essa densidade que eu tenho que atingir em campo. E essa densidade, ela está condicionada a essa umidade ótima. Então, eu vou precisar colocar uma quantidade de água para atingir essa umidade ótima, e correlacionada a essa umidade ótima, eu tenho que atingir essa densidade máxima em campo. Ah, professora, como é que eu vou saber a hora que eu atingi essa densidade máxima? A hora que você vai parar a compactação em campo, ela é determinada no projeto de compactação. É diferente lá do que eu falei quando se faz compactação de aterro de piso, que as pessoas não se preocupam tanto em fazer esse ensaio em laboratório, em calcular e tudo mais. Mas eu indico que se faça isso em laboratório, que faça tudo bonitinho para o piso dar certo. Mas até o momento, os pedreiros costumam fazer, eles têm experiência, eles conseguem fazer isso. E se for um pedreiro bom, né? Se não for, a gente vê muito piso cedendo, a gente vê muito isso acontecer. Mas aí o certo seria o quê? Seria você obter esses valores aí, de umidade ótima e gama de máximo no laboratório, tá? E aí, o colega perguntou, professora, como é que eu vou saber a hora de parar? De compactar. Isso está no projeto de compactação. Esse ensaio de laboratório foi feito na energia normal, porque ele utilizou os padrões da energia normal, que foi a queda, né, que está aqui, ó, a altura de queda de 30 centímetros, a quantidade de golpes de 26, o peso de 2,5 kg, o volume de cilindro de 1.000 centímetros cúbicos e o número de camadas de 3 camadas. Então, esse padrão me leva a energia normal no laboratório. Em campo, dependendo de qual equipamento você esteja utilizando, de qual metodologia de compactação que você esteja utilizando, você vai ter também padrões para cada equipamento que vão lhe levar a energia normal. Então, você tem que seguir esses padrões, tá? Por quê? Porque tem que ser a mesma energia, porque na hora que você mudar a energia, você vai mudar os resultados. Então, tem que ser a mesma energia. Se por acaso no laboratório eu fizer energia intermediária ou modificada, no campo eu vou ter que fazer também, ok? Então, isso tem que ser especificado no projeto, tá? Qual é o equipamento e quais são as características em campo dessa compactação. Tudo padronizado. Entenderam? Existem métodos alternativos de compactação. Esse método que eu disse foi um método com reuso do material, porque a gente tinha aqueles 7 quilos iniciais, a gente utilizou uma parte para compactar o primeiro corpo de prova, aí a gente colocou novamente o corpo de prova lá dentro e acrescentou a quantidade de água. Então, esse método que eu expliquei para vocês foi com reuso, mas tem o sem reuso de material, que aqui eles dizem que leva a um resultado mais fiel,
você vai precisar de uma quantidade maior de amostra, e ele é indicado para solos quebradiços. Existe também o ensaio sem secagem prévia do solo. Ele é mais representativo, mas a prática corrente faz a pré-secagem. Alguns solos não aceitam secagem prévia, porque isso pode interferir no resultado da umidade ótima e mudar as propriedades do argilo mineral. Ensaios em solos com pedregulhos. Esses ensaios com solos no pedregulho é muito complicado, porque pedregulho é um solo que dá muito problema para compactar, dá muita dificuldade. Então, eles formam ninhos entre o solo e o cilindro. Por isso, a gente tem que usar um cilindro maior, de 2.085, porque os pedregulhos são maiores. Então, para conseguir compactar ele, a gente vai ter que usar um cilindro maior. A gente faz com 5 camadas e 12 golpes cada camada. E a gente usa o soquete maior, porque para compactar pedregulho, a gente precisa de uma energia maior. Então, precisa de um soquete com peso maior. E a altura de queda de 45 centímetros, que é para poder a gente conseguir compactar esse pedregulho. O cilindro de 1.000 centímetros cúbicos é usado para solos menores, com diâmetro menor que 4,8 milímetros. Se tiver partículas maiores que 19 milímetros, estes são substituídos por pedregulhos de mesma massa. Então, não pode fazer ensaio com partícula maior que 18 milímetros. A energia de compactação, nós temos 3 tipos: a normal, a intermediária e a modificada. Cada um tem o seu valor especificado aqui de energia. A energia normal, ela usa o equipamento tradicional, que foi esse que eu mostrei para vocês. A intermediária, ela foi criada pelo DENIT. A modificada, ela foi criada para obras de grandes solicitações, como aeroportos, pisos de aeroportos, por exemplo. E essa intermediária, ela é usada em construção de estradas. A normal era utilizada, por exemplo, para a construção de aterros. Como é que essa energia é calculada? Em laboratório, ela é calculada através dessa fórmula: peso do soquete, altura de queda, número de golpes, número de camadas, dividido pelo volume do cilindro, volume interno do cilindro. O que significa essa imagem aqui, gente? Você realizou aqui, para o mesmo solo, uma compactação com as 3 energias. E aí você observa esses resultados aqui. Você observa que quanto maior a energia aplicada no ensaio, maior a densidade máxima atingida, maior as densidades atingidas. E menor a umidade necessária para atingir essa umidade máxima. Certo? Então, a gente observa que ao passo que a gente aumenta a energia, a curva, ela se eleva, né, ela sobe, e ela vai para a esquerda, porque a umidade ótima diminui e a densidade máxima aumenta. Outra coisa que a gente observa, que o deslocamento dessas curvas, né, elas formam aqui uma linha, uma curva, que liga os máximos, que eu chamo de linha de máximos, e essa linha, ela é paralela à linha de grau de saturação 100%. Ela é paralela. E ela é aproximadamente, ó, se vocês observarem aqui, eu tenho várias linhas de grau de saturação. Essa aqui é a de 100%, essa é a de 90%, 80%, 70%, 60%, eu posso fazer várias. Cada uma dessas linhas, elas estão ligando pontos em que o grau de saturação é o mesmo, aqui é o de 100%. A gente observa que, por exemplo, para esse solo, o máximo, ele tem grau de saturação entre 80% e 90%. Então, ele tem aproximadamente aqui uns 86% de grau de saturação. Normalmente, a umidade, o ponto de umidade ótima dos solos está entre 80% e 90%.
de saturação, certo? E aí, você pode descobrir, ó, você liga essas linhas e você pode descobrir qual é o grau de saturação do ponto máximo da sua curva. Como eu descubro isso? Através dessa fórmula aqui, ó. Essa fórmula aqui, tá? Eu tenho gama D, por exemplo, eu posso colocar aqui, substituir o gama S, que é da partícula, não muda, o gama W, que também não muda. E fixo um grau de saturação. Descubra, vamos dizer que eu quero descobrir a curva de 0,9, 90%. Eu boto 0,9 aqui no lugar de SR, substituo gama S, gama W, gama S, gama W. Aí vai ficar gama D em função de W, que é justamente o meu gráfico. Daí eu vou dando valores para W, que estão entre esses valores aqui de baixo. Eu vou atribuindo valores para W e vou obtendo valores para gama D. Digamos que eu faça isso 5 vezes. Atribuo 5 valores diferentes de W e obtenho 5 valores diferentes de gama D. Aí eu marco os pontos aqui e desenho essa linha. Aí eu posso, por exemplo, pedir o seguinte, gente, eu quero que vocês desenhem, representem a curva do grau de saturação do ponto do gama D máximo. Então, você vai colocar a umidade ótima. Um dos pontos vai ser o da umidade ótima com o do gama D máximo. Aí eu vou substituir aqui, gama D máximo, umidade ótima, gama S, gama W, gama S, gama W, e vou obter quem vai ser o SR. Aí, digamos que deu 0,86. Descobri o grau de saturação do ponto máximo da curva. Com base nisso, agora, eu vou usar o 0,86 para poder construir a curva do 0,86. Aí, eu coloco fixo 0,86 aqui. Os outros valores desses gamas são fixos também. Atribuo valores para W, encontro valores para gama D e construo o gráfico. Entenderam essa parte? Isso aqui é pedido na lista de exercícios, vocês entenderam? Deu para entender. Pronto. Coisa eu tiro uma dúvida com a senhora. Certo, a aula vai estar gravada e vocês também podem tirar dúvidas. Então, assim, como eu falei, energia normal, ela é energia pequena, é usada em valas e aterros prediais. Energia intermediária em obras viárias, energia modificada em estradas de grandes solicitações e aeroportos. Aqui é a fórmula, que eu já tinha mostrado, e aqui o que significa cada uma das variáveis da fórmula, que eu já tinha dito. Bem, essa tabela, ela está na NBR. E aqui ela especifica como você tem que atingir, como você pode atingir cada uma das energias em laboratório. A quantidade de camadas e de golpes que você tem que usar, qual soquete e qual cilindro. Então, por exemplo, vou sortear aqui. Quero fazer um ensaio com energia intermediária porque eu vou usar para uma obra viária. Aí eu venho aqui e, por exemplo, quero usar o cilindro pequeno. Aí eu escolho. Ou eu vou ter que usar o soquete grande. Ou eu vou usar 3 camadas e 21 golpes. Não, professor, eu quero usar o cilindro grande. Então, eu vou precisar usar o soquete grande, 5 camadas e 26 golpes em cada camada. Entenderam? Então, assim, eu especifico. Essa área do soquete é proporcional à energia? Eu não estou conseguindo escutar, não, direito. A área do soquete, ela é proporcional à área do cilindro? Entendeu? O soquete dá certo para qualquer cilindro.
Então você vai mudando o soquete de lugar, no caso, né? Sim, sim. Não Na é. hora que você vai realizar os golpes, você vai variando o lugar. Todos os métodos vistos até então são tipos de compactação dinâmica, mas a gente ainda tem a estática e a por pisoteamento. A estática aplica-se uma pressão sobre o solo em um molde, e aí a gente vai moldando os corpos de prova. Na de pisoteamento, você vai reproduzir um rolo PET carneiro, você vai usar um pistão com mola em vez de um soquete. Aí, nesse gráfico, traz a influência do tipo de solo. Solos coesivos possuem umidade ótima maior, tendem a ser maior, umidade ótima, e gama D máximo tende a ser menor. E solos granulares possuem umidade ótima, tende a ser menor, e o gama D máximo tende a ser maior. Aí aqui, ó, o livro, né, que eu tirei essa imagem do livro, vem mostrando gráficos de curvas de resultado de compactação de diferentes tipos de solo. E aí a gente observa, por exemplo, o A é para pedregulhos bem graduados, pouco argiloso. Quanto mais grosso o material e menos argiloso for, maior a densidade atingida e menor a umidade necessária para atingir esse máximo. E quanto mais argiloso o solo for, mais fino for, menor a densidade máxima atingida e maior a umidade necessária para isso. Aqui é a linha dos ótimos. Aí depois vocês veem bem direitinho, ó. Cada solo aqui, eles vão reduzindo de granulometria até chegar no G. Estrutura dos solos compactados. A organização das partículas depende da energia de compactação e da umidade. Quanto maior a energia de compactação, mais dispersa e orientada a estrutura do solo. Mais dispersa no sentido, dispersa quer dizer o quê? Face a face. Estrutura face a face. O ramo seco, a umidade ela influencia na estrutura do solo, porque se ela estiver no ramo seco, o que é o ramo seco? O ramo seco, deixa eu botar aqui no gráfico, é esse lado aqui da curva, é o lado que é menor que a umidade ótima, o ramo seco. O lado que é maior que a umidade ótima é ramo úmido. Então, para o ramo seco, a estrutura tende a ser floculada e o ramo úmido tende a ser dispersa. Então, quanto mais água tiver, mais dispersa a estrutura. Quanto mais a energia de compactação, mais dispersa a estrutura. O que é estrutura dispersa? Arranjo face a face. O que é estrutura floculada? Arranjo face a aresta. Então, olhando para cá, vocês observam isso, ó. Essa curva aqui de cima representa uma curva com maior energia de compactação, que o máximo dela está mais para a esquerda e está acima da outra curva. Ela possui uma estrutura mais dispersa, ó, se você olhar aqui para o ramo úmido, ela é mais dispersa do que o ramo úmido da curva de energia menor. E aqui também no ramo seco, se você observar o ramo seco da energia maior, ela é mais dispersa do que o da energia menor. Então, uma energia maior produz uma estrutura mais dispersa. Agora, se você for comparar a questão da umidade, você observa, por exemplo, que numa mesma curva, quanto maior a umidade, mais dispersa a estrutura. Aqui no ramo seco, eu tenho uma estrutura mais floculada do que se eu comparar com o ramo úmido, que é mais disperso. Aí tá aqui as setinhas, ó. Quanto maior a umidade, mais dispersa. Quanto menor a umidade, mais floculada. Alta compactação leva a estrutura mais dispersa em relação à baixa energia de compactação. Então, essa figura aqui explica esse slide aqui. E aí, nós temos esse exercício, tá certo? Esse exercício aqui, eu quero que vocês façam para entregar esse exercício aqui. Eu vou dar até amanhã para vocês entregarem esse exercício, tá ok? Beleza.
Esse exercício está faltando, gente, os dados dos resultados de ensaio. Então, eu vou passar para vocês, tá? Agora, eu vou passar para vocês os dados do ensaio.